Meu nome é Tuane Souza, eu sou do 4º ano de Medicina da Finca, e a minha dupla é o Henrique Moreira, que está no 5º ano de Medicina na Finca. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma causa de morte, é uma importante causa de morte, né? E um motivo comum de consulta ambulatorial, que é a hipertensão arterial sistêmica. É uma das doenças mais comuns no mundo e que no Brasil acomete em torno de 30% da população adulta e nos idosos esse valor chega até a 60%. Pode passar, Henrique, por favor. A gente vai começar com um caso clínico para fazer a introdução do tema. Então, MST masculino, 60 anos, vai ao cardiologista com queixa de cefaleia intensa de início insidioso há 6 meses, sem manifestações associadas. Nega saber definir caráter, irradiação, causa de melhora e piora da dor com veracidade e, quando perguntado sobre uma nota para a mesma, classificou-a como 8. Ademais, relatou alta ingesta de sal, dieta desequilibrada, principalmente aos finais de semana, e baixa ingesta de fibras. Negou a prática de atividades físicas e, quando perguntado sobre seu histórico familiar de doenças, alegou que seu pai era diabético e hipertenso e que sua mãe faleceu aos 68 anos subitamente devido a um AVC isquêmico. Negou tabagismo e alegou etilismo recorrente aos finais de semana. Negou o uso de medicamentos, também medicamentos regulares e doenças prévias. Tá, então, aqui desse caso... Volta lá, Henrique, um pouquinho, por favor. Aqui desse caso, a gente destaca a idade, né, dele, 60 anos, cefaleia intensa com início insidioso, já 6 meses, a dor classificou como 8, ele tem alta ingesta de sal, dieta desequilibrada, não pratica atividade física, o pai é diabético e hipertenso, a mãe faleceu com 68 anos de AVC isquêmico. É isso, pode passar. Então, a gente vai aqui começar com alguns conceitos, né, em relação à hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição clínica que é multifatorial. Então, a gente vai ter, e nela, a gente vai ter níveis elevados e persistentes da pressão arterial. Isso vai gerar um alto risco cardiovascular. Não só cardiovascular, né, mas o cardiovascular principalmente. Então, vamos pensar, o que é a pressão arterial? A pressão arterial, ela é a força que vai ser exercida pelo sangue sobre as paredes do vaso. Então, é classificado pressão arterial quando a pressão sistólica é maior ou igual a 40 e a diastólica é maior ou igual a 90. Isso. Aí, a gente vai ter 2 tipos. Nós temos a pressão arterial primária e a secundária. Na primária, nós não temos uma doença de base. Não existe uma causa identificável para essa hipertensão. Entretanto, a pessoa ela é hipertensa, ela tem ali os níveis pressóricos que vão estar elevados. Já na pressão secundária, o aumento da pressão arterial ele vai ser devido a uma doença de base. E as principais causas dessa hipertensão secundária, elas vão ser endócrinas, ali com uma síndrome de Cushing, um felcromocitoma, alterações na tireoide, paratireoide, obesidade também. Causas não endócrinas também levam à hipertensão secundária, que vai ser uma doença renal crônica, uma hipertensão renovascular, a displasia fibromuscular também, ali a gente vai ter a coarctação da aorta, a apneia obstrutiva do sono, e além disso tem as causas medicamentosas e hormonais também. Então, assim, são situações, são doenças, situações que vão aumentar a pressão da pessoa, levando a essa pressão, essa hipertensão secundária, né? A real prevalência, falando um pouco, a gente vai falar só aqui agora da secundária, depois a gente vai continuar só com a primária. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante, a real prevalência, assim, da hipertensão secundária, ela vai ser desconhecida.
Em 2017, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, ela trouxe dados dizendo que a RAS secundária tinha uma prevalência em torno de 3 a 5% no Brasil. Só que na diretriz de 2020, aconteceu ano passado, né, relatou-se, né, foi dito que essa estimativa ela era em torno de 10 a 20%. Então, teve uma mudança grande, né, de 2017 para 2020. Aí, a RAS resistente. A RAS resistente é aquela hipertensão que não vai ter controle com o uso de pelo menos 3 drogas. Aí, essas 3 drogas, uma delas tem que ser um diurético. Então, é uma hipertensão sem controle com o uso de pelo menos 3 drogas e uma delas é diurético, ou quando você usa 4 ou mais fármacos antihipertensivos para fazer esse controle da pressão. Aí é uma RAS resistente. A crise hipertensiva, ela vai ser uma elevação aguda e intensa da pressão arterial. Então, assim, vai ser uma elevação rápida ali da pressão, né? E isso vai causar alguns sintomas no paciente, ou pode levar até uma lesão de órgão-alvo ali, aguda também. No caso, pode ser o coração, pode ser cérebro, rim, retina, normalmente vão ser esses acometidos. E essas crises hipertensivas, também elas podem ser classificadas em 2 subtipos. A gente tem as urgências hipertensivas e tem as emergências hipertensivas. E aí o valor de corte, né, para os valores pressóricos, eles são um tanto controversos, mas, em geral, usa-se que para a urgência hipertensiva, a pressão arterial diastólica ela vai ser maior que 120 e não vai ter lesão de órgão-alvo, e a emergência hipertensiva, ela tem uma pressão arterial sistólica maior que 180 e a diastólica maior que 120, com lesão de órgão-alvo. Pode passar, Henrique, por favor. Agora, conversar um pouquinho sobre a epidemiologia da RAS. Como a gente começou conversando, né, sobre a doença, ela é uma das principais causas de morte, tanto no Brasil como no mundo, e ela é a razão mais comum das consultas ambulatoriais, né, da procura por um médico. Então, assim, ela é uma doença extremamente comum. E no Brasil, ela vai acometer 30% dos adultos, então, provavelmente, você conhece alguém que tem hipertensão, teve ou vai ter, e ela aumenta a incidência com a idade. Então, os idosos no Brasil chegam a até 60% a incidência. E a relação com as doenças cardiovasculares. Então, assim, a pessoa sendo hipertensa, ela tem um aumento do risco de ter uma doença cardiovascular, né? E a hipertensão arterial, ela é um fator tratável que pode ser reconhecido, né? E isso serve ali, por exemplo, tipo, é um fator tratável que é reconhecido de AVC, por exemplo, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, fibrilação, doença renal também. Então, é importante que a gente sempre esteja aferindo e controlando essa pressão. Eu encontrei uns dados também que eu achei muito importantes, que fala que no Brasil morrem cerca de 350 mil pessoas em consequência de doenças cardiovasculares. E a maioria dessas pessoas vai ter como uma das causas dessa morte a hipertensão arterial. E dados do Vigitel de 2019 dizem que 80% dos casos de acidente vascular encefálico estão relacionados com a RAS, e também a RAS vai ser um agravante em quadros de infarto, aneurisma cerebral e também da insuficiência renal. Pode passar, por favor. Sobre os fatores de risco, a gente tem que pensar que vai ser tipo uma interação entre fatores. Então, a gente tem interação entre fatores sociais, fatores comportamentais e também fatores metabólicos, né? Nesse gráfico aí do slide, a gente colocou a questão genética, os determinantes sociais e os ambientais.
Vamos citar alguns deles. Por exemplo, a idade. A idade é um fator de risco, por quê? Como a gente já conversou, já foi falado, quanto mais envelhece, maior o risco de ser hipertenso. Em relação à etnia, afrodescendentes ali da raça negra tal, são mais hipertensos. Excesso de peso, obesos, com IMC alto, tipo, é maior que 25, maior que 30, principalmente, também tem um risco maior. Uma dieta rica em sódio. A dieta no Brasil é uma dieta muito rica em cloreto de sódio, né? E o sedentarismo, aliado a tabagismo, etilismo também, o estresse também é uma causa do... O estresse vai levar a um aumento da atividade simpática também. Então, assim, resumindo sobre esses fatores de risco, a vida moderna vai predispor a RAS, né? Então, na vida moderna, a gente tem o quê? Comidas com muito sal, pessoas mais sedentárias, obesas, a expectativa de vida está maior também, alto consumo de álcool e tabaco, e o estresse. Pode passar, Henrique. Nessa imagem, é um resumo do que a gente já conversou, onde a gente coloca aí os fatores sociais, os fatores comportamentais, os metabólicos, que podem levar à hipertensão arterial e à doença cardiovascular. Pode passar também. Agora, sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia, ela é incerta, né, sobre a RAS, mas existem diversos fatores que desencadeiam essas alterações no débito cardíaco ou na resistência vascular periférica, que é justamente a equação da pressão arterial, que é o débito cardíaco e a resistência periférica. Ou seja, tendo a alteração em um dos dois, ela vai ser alterada diretamente, né? E a gente tem, entre esses fatores, os fatores ambientais. Por exemplo, uma ingestão aumentada de sal vai causar o aumento da volemia. E o estresse, por exemplo, vai aumentar a atividade simpática. Obesidade vai levar à hiperinsulinemia, que vai causar retenção de sódio. Além disso, a gente tem os fatores genéticos, que também vão aumentar ali a retenção de sódio. Então, todos esses fatores juntos, ou então separados, eles vão causar um aumento ali da volemia e um consequente aumento do débito cardíaco. Pode passar, Henrique. Ele não colocou o outro. Tinha um outro slide, mas então eu vou só comentar sobre o outro slide. O outro slide falava sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Nesse sistema, o que é, né? O rim, ele está ali. No rim, a gente tem a enzima pró-renina. A pró-renina, inicialmente, ela vai ser uma enzima que é inativa. Quando cai o fluxo sanguíneo, o nível de sódio ali no rim, essa pró-renina vai se transformar em renina. Quando ela se transforma em renina, tem o angiotensinogênio, que é produzido em vários órgãos, mas principalmente no fígado, ele é produzido. Então, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é inativa. Vem a ECA dos pulmões e transforma a angiotensina 1 inativa em angiotensina 2, que vai ter uma ação metabólica e vai se ligar ao receptor AT1R, que é o receptor do tipo 1. Quando a angiotensina 2 se liga a esse receptor do tipo 1, vão acontecer várias coisas no nosso organismo. Aí, dentre essas coisas que vão acontecer, a gente vai ter a ativação do sistema nervoso, a ativação do sistema simpático, do sistema nervoso central, né? E o que vai causar a liberação de catecolaminas. Isso leva também ao aumento da reabsorção do sódio da água e vai causar uma vasoconstrição. Além disso, o sistema nervoso simpático, ele estimula a liberação de renina. Então, ou seja, o sistema renina, angiotensina e aldosterona estimula o simpático e o simpático estimula a liberação de renina. É um feedback positivo que a gente tem quando um vai estar estimulando o outro. Então,
essa ação que a gente vai ter no sistema nervoso simpático. No endotélio, a gente vai ter lá os vasos sanguíneos com disfunção endotelial, na musculatura lisa, inflamação e vasoconstrição. As células miocárdicas, a gente vai ter um crescimento fibrose das células ao longo do tempo a gente pode causar uma hipertrofia. Nos rins, isso vai estimular a retenção de água e sal, de água e sódio. E no córtex da adrenal vai estimular a liberação da aldosterona, que vai no túbulo contorcido distal e vai estimular a reabsorção de água e sódio. Nesse slide aí, a gente nesse daí, aí a gente tem o cálculo, né, que a gente foi falar do débito vezes a resistência periférica. Pode passar isso. Então, só para falando do outro slide, para a gente fechar a fisiopatologia, se puder voltar, eu falei para passar, mas assim, a ação conjunta, então, de todos esses polimorfismos ali que vão estar atuando, eles atuam tanto no sentido de reduzir a excreção de sódio, e isso vai aumentar o volume sanguíneo, né? E além de, nesse sentido, de reduzir essa excreção de sódio, eles também vão causar alterações ali na parede vascular. E essas alterações na parede celular vai acabar levando a um aumento da resistência periférica. E isso é justamente aquele cálculo que estava lá da pressão, que é o quê? É a regulação da pressão sanguínea. Se aumenta o volume sanguíneo e você aumenta também a resistência vascular periférica, a gente vai, consequentemente, aumentar a pressão arterial. Beleza. Então, aí, assim, qual que é, então, o real problema por trás de um quadro de hipertensão arterial, né? O que vai acontecer que vai gerar todos esses problemas, assim? A gente tem que pensar que a pressão arterial, ela é, como foi falado já, ela é a força que o sangue exerce sobre as paredes do vaso. Então, é essa que é a pressão arterial. Em uma pessoa que é hipertensa, né, o choque entre o sangue e essa parede, ele vai ser mais intenso e ele vai ser mais constante. E isso vai acabar favorecendo o aparecimento de lesões pelo sistema cardiovascular e também lesões em órgãos-alvo, que aí sim vai ser quando normalmente vão aparecer os sintomas, que vem o quadro clínico da pessoa com hipertensão. No quadro clínico, inicialmente, normalmente a doença é insidiosa, ela não vai ter um sintoma, ela não percebe. Então, por isso que é importante sempre estar aferindo essa pressão do seu paciente. E a cefaleia, mas cefaleia é um sinal. Mas a cefaleia, ela só vai aparecer quando a pressão sobe muito, quando ela está muito alta mesmo. Então, e aí vai dar dor na nuca, tal. Então, assim, ela vai ter que estar muito alta. Então, não é porque uma pessoa não tem dor de cabeça que ela não é hipertensa. Então, deve ser aferida sempre a pressão. E em relação... E os sintomas, muitas vezes, só vão aparecer quando tiver essa lesão de órgãos-alvo. Essa lesão normalmente vai ser coração, rins, retina e cérebro. Ali no cérebro, por exemplo, a gente pode ter uma afasia, uma paresia no coração. Se tiver uma insuficiência cardíaca, pode levar uma dispneia, pode dar uma dor torácica também, no rim, uma oligúria, nasarca, na retina, causar um embaçamento visual. Então, o objetivo é o quê? É tratar o paciente antes que ele tenha esses sintomas, porque a raça tem que ser tratada quando ela ainda está na fase assintomática, antes de ter essa lesão de órgãos-alvo. Pode passar. Aqui é sobre a diretriz de 2020, que eu comentei lá no início. Então, ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou lá no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu em novembro de 2020, né? Essa diretriz brasileira de hipertensão arterial. E aí eles trouxeram algumas alterações que a gente achou interessante trazer para vocês. Então, houve alterações nos valores de referência do MRPA, que é a monitorização residencial de pressão arterial. Esses valores
foram para igual ou maior que 130 por 80. Antes, essa classificação era 135 por 85. Agora foi para 130 por 80. E essa medição é feita em consultório, né? Outra alteração também foi em relação à pré-hipertensão, que também mudou. Ela passou por uma sistólica entre 130 e 139, e a diastólica entre 85 e 89. Antes, esses valores eram 121 a 139 e de 81 a 89. Então, aumentou um pouco esses valores. E a outra alteração é que a gente já comentou lá sobre a prevalência da RAS, que antes era 3, 5%, e agora eles colocaram lá de 10 a 20%. Pode passar. Sobre a classificação, né? Quando a gente vai fazer o comparativo entre as medidas que são feitas em casa e as medidas que são feitas no consultório, esses valores, eles podem estar confluentes, podem ser os mesmos, que nem tá alta em casa e tá alta no consultório, ou esses valores podem estar diferentes. Então, quais são os casos? Se tá normal no consultório e tá normal em casa, é uma normotensão, é uma pressão que está controlada se a pessoa toma remédio ou a pessoa é normotensa mesmo. Se a pressão sobe na consulta, ali no consultório, ela fica alta, mas em casa ela tá normal, é a hipertensão do jaleco branco, do avental branco, né? O paciente fica nervoso ali, ele fica estressado e a pressão dele acaba subindo. É importante a gente frisar que esse paciente ele não é hipertenso, mas ele tem um risco maior de ter uma doença cardíaca. A outra possibilidade é quando no consultório está normal, mas em casa está alta. Quando isso acontece, é uma hipertensão mascarada. E, nesse caso, o paciente é hipertenso e ele tem que ser tratado como hipertenso. E o último caso é hipertensão, que ela vai estar alta no consultório e vai estar alta em casa. Então, as possibilidades o paciente é hipertenso, ou se ele toma o remédio ali, a hipertensão dele não tá controlada. Em relação a essas medidas ali embaixo do mapa aí do MRPA, né? Aí é só em relação àquela observação lá sobre a diretriz, né? Que o MRPA agora é de 130 por 80, e para falar rapidamente como que é cada um, o MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, como que ela vai ser feita? Ela pode ser feita por 5 dias seguidos, onde é aferida a pressão 3 vezes com intervalos de 3 a 5 minutos. Então, a pessoa acorda, faz xixi, mede 3 vezes ali com intervalo de 3 a 5 minutos. E à noite, antes de dormir, faz o mesmo. Ela pode também fazer essa por 7 dias seguidos, onde ela vai medir 2 vezes de manhã e 2 vezes à noite. Já o mapa, o que é? A monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, tem um aparelho ali no braço do paciente que vai medir a pressão dele a cada 15, 30 minutos por 24 horas. E ele mede à noite também para dar uma ideia geral da pressão do paciente. Pode passar para a próxima, por favor. Esse também é mais um quadro com os valores, né, de referência e com a atualização aí dos valores da pré-hipertensão. A pré-hipertensão da pré-hipertensão. Então, como que a gente vai pensar? Uma PA ótima, ela está abaixo de 120 por 80. Uma PA normal está de 120 a 129 sistólica e de 80 a 84 diastólica. O pré-hipertenso, com a mudança de agora, de 130 a 139 a sistólica e a diastólica de 85 a 89. Aí, a partir da pré-hipertensão, a gente tem esses estágios aqui, né? Nos estágios, a gente pode pensar assim, eles vão aumentar, ó, no estágio 1, 140, 159 a sistólica, e o 2, 160, 179. Então, na sistólica, eles aumentam 19 milímetros de mercúrio, e na diastólica, eles vão aumentar 9, de 90... Opa!
de 90 a 99 e de 100 até 109. Acho que fica mais fácil para gravar todo esse quadro, mas é esse quadro aí, o atualizado de 2020. Pode passar aí. Bom, agora dando seguimento ao caso passado anteriormente, em que foi feito um exame físico, em que ele se encontrava normocorado, eupneico, febril, com a ausculta pulmonar normal, sem sopros e sem desdobramentos, com frequência cardíaca de 98. Então, o médico aferiu a pressão do paciente em 2 momentos diferentes e os valores encontrados durante a aferição foi de 115 por 110 no membro superior direito e de 114 por 110 no membro inferior esquerdo. Sendo assim, foi diagnosticado o paciente com hipertensão arterial sistêmica e foi receitado por ele o captopril e solicitado retorno ao consultório após 3 meses para acompanhamento do paciente. Nesse contexto, faz-se necessário um exame clínico bem completo, né? Com uma anamnese completa, com toda a história clínica do paciente, histórias patológica pregressa, história familiar, ver se algum outro membro da família desse paciente que também é portador de hipertensão arterial, verificar se ele tem alguma patologia prévia que pode predispor ele a ter hipertensão arterial, ou também alterações que podem, adjunto à hipertensão arterial, aumentar a chance de ele desenvolver alguma lesão de órgão prévio ou aumentar o risco cardiovascular. E também apurar sinais e sintomas sugestivos de lesões de órgão-alvo, como alterações neurológicas, cardíacas ou até renais, que podem ser identificadas no exame físico. No exame físico, é necessário que ele seja minucioso também e seja feita a correta medida da pressão, aferição da pressão arterial e da frequência cardíaca, sempre buscando sinais e sintomas sugestivos de alguma lesão de órgão-alvo. Faz-se necessário também a coleta de dados antropométricos, como peso, altura, IMC e circunferência abdominal, até para possibilitar a estratificação de risco desse paciente. Os exames complementares que podem ser solicitados para esse paciente é o EAS, o potássio plasmático, a renina plasmática para avaliar a filtração glomerular, para ver se há algum grau de insuficiência renal causada por essa hipertensão, glicemia em jejum, até para identificar uma patologia que está muito associada à hipertensão, que é o diabetes, lipidograma, que aumenta o risco cardiovascular, ácido úrico plasmático e eletrocardiograma. Há também alguns outros exames que podem ser solicitados para esse paciente, mas a solicitação desses deve ser individualizada para cada paciente. Deve ter alguma outra alteração clínica que torna necessário a solicitação desse exame, como o ecocardiograma, para identificar uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, que foi identificado no ECG, ou foi identificada na suspeita clínica, como em pacientes com hipertensão de longa data e que fizeram tratamento inadequado. A albuminúria também para identificar alterações hepáticas e nefróticas relacionadas à hipertensão, a diabetes que também pode estar associada, a síndrome metabólica e alguns outros fatores de risco. O ultrassom com Doppler de carótidas, ultrassom de rins e teste ergométrico, num contexto em que o paciente tem suspeita de uma doença coronariana estável, possui diabetes, ou tem alguma história familiar de hipertensão arterial ou de doença cardiovascular. O diagnóstico desse paciente, ele pode ser feito de 3 formas diferentes. Pode ser feito através da aferição da pressão arterial do paciente
em pelo menos 2 consultas e tendo esses dois valores superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Há também o diagnóstico pelo RMPA, que é a monitoração residencial, que quando há valores iguais ou superiores, aqui ainda tem os valores passados, mas atualmente os valores são de 130 por 80 milímetros de mercúrio, feita geralmente 3 vezes ao dia durante 5 dias ou 2 vezes ao dia durante 7 dias. Há também a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é feita com medições automáticas por um aparelho portátil, feito durante 24 horas. E os valores são os mesmos do MRPA, que é superior ou igual a 130 milímetros de mercúrio por 80. Vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. O mapa, ele possibilita uma avaliação mais completa do paciente, com leituras noturnas e mostrando a variação da pressão arterial do paciente ao longo do dia e em suas diversas atividades diárias no cotidiano. O RMPA, a grande vantagem dele é por ele ser de baixo custo, altamente disponível e permite avaliar a pressão do paciente no dia a dia. Aqui, para a estratificação de risco do paciente, faz-se necessário a solicitação daqueles exames laboratoriais que eu havia explicado posteriormente e um exame físico completo para a obtenção desses dados e identificação de possíveis fatores de risco cardiovascular, como idade elevada, tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus, história familiar de doença cardiovascular, pressão de pulso em idosos, patologias pregressas como eclâmpsia e pré-eclâmpsia, obesidade central e algumas alterações antropométricas, como circunferência abdominal, de cintura e IMC do paciente. A estratificação de risco cardiovascular, ela é feita de acordo com o estágio da hipertensão do paciente e pela quantidade de fatores de risco que ele porta, sendo que todos os pacientes que estão em estágio 3 já possuem alto risco cardiovascular, os pacientes estágio 2 que possuem um ou mais fatores de risco também já estão em alto risco cardiovascular, e pacientes em estágio 1 com 1 a 2 fatores de risco estão com risco moderado e com fatores de risco superior a 3 estão com alto risco. Já os pré-hipertensos só estão em alto risco quem possui uma grande quantidade de comorbidades que aumentam também o risco cardiovascular, como a diabetes, possuem doença cardíaca prévia ou mais de 3 fatores de risco. Risco moderado para esses indivíduos quando a quantidade maior é igual a 3 fatores de risco, baixo risco quando há 1 a 2 fatores de risco. Aqui eu vou iniciar a parte de tratamento e vou mostrar para vocês algumas das mudanças que foi apresentada na última diretriz brasileira de hipertensão arterial, que é um contexto em que o paciente possui estágio 2 ou superior de doença hipertensiva, já faz necessário, já estão considerados esses pacientes com alto risco cardiovascular e já se faz necessário o uso de mais de uma classe de antihipertensivos. Aqui no tratamento, eu vou falar primeiro de algumas possíveis intervenções não farmacológicas para que possibilitar a redução dessa pressão arterial, como controle de peso, uma dieta saudável, uma redução da ingestão de sódio,
aumento da ingestão de potássio, atividade física e ingestão de álcool. E ingestão de álcool reduzida, que possibilita uma diminuição substancial da pressão arterial e possibilitando a redução do risco cardiovascular desses pacientes. Aqui eu vou falar sucintamente sobre o tratamento desses pacientes, devido ao fato que o outro grupo, na próxima apresentação, vai fazer um trabalho apenas sobre antihipertensivos. Que aqui, na hipertensão de estágio 1, com risco moderado ou baixo, está indicado a terapia não farmacológica e a monoterapia, na qual pode ser prescrito para esses pacientes um diurético, um bloqueador do canal de cálcio, um bloqueador dos receptores de angiotensina e inibidores de enzima conversora de angiotensina. Os beta-bloqueadores só estão indicados em casos muito específicos, pois eles não são muito utilizados em monoterapia. E se caso não atingir a meta, está permitido o aumento da dose desses medicamentos, a troca dessa medicação, a associação de uma segunda medicação. Na hipertensão estágio 1 com alto risco cardiovascular, ou hipertensão estágio 2 ou 3, já está autorizada a prescrição de 2 fármacos de diferentes classes e em doses baixas. E acompanhamento desse paciente, caso posteriormente haja algum efeito adverso ou a pressão arterial não foi controlada, está autorizado a substituição desse medicamento ou que seja adicionado na terceira dose ou aumentada a dose dessas doenças. Caso não atinja as metas, está autorizado também acrescentar mais antihipertensivos. Aqui, lembrar das possíveis combinações de antihipertensivo, lembrar que está proscrita a combinação entre IECA e bloqueadores dos receptores de angiotensina, devido ao fato que os dois trabalham no mesmo mecanismo de ação, que é impedir a ação da angiotensina de fazer vasoconstrição e aumentar a resistência vascular. E a escolha das classes dos antihipertensivos pode ser feita de acordo com alguma patologia prévia que esse paciente venha a ter apresentado, como a prescrição de um IECA ou BRA no contexto de um paciente nefropata com algum grau de insuficiência renal crônica. Em pacientes cardiopatas também está autorizado a prescrição de IECA, BRA, até mesmo de um diurético. Aí, em alguns casos de pacientes que estão arrítmicos, também está prescrito, também está autorizada a prescrição de beta-bloqueadores, IECA, BRA. E é isso. Muito bom, viu? Gostei mesmo, até da didática que vocês utilizaram, pegando casos clínicos, né? Mas eu acho que o meu objetivo aqui é mais reforçar alguns pontos importantes, né? Um ponto importante que a Tawane falou, Tuane, né? É isso, não? Isso. A questão em geral, esses pacientes são oligossintomáticos. Eles descobrem que são hipertensos ao acaso. E isso, nós temos que reforçar a importância da aferição adequada da pressão arterial desses pacientes. Porque quando eles descobrem, quando começa a ter sintomas verdadeiros, né, eles têm lesão de órgão-alvo, eles têm um infarto, que ela falou, pode ter um AVC, pode ter insuficiência cardíaca, que já é um estágio avançado, que é o nosso principal objetivo de tratar a hipertensão, né? Nós tratamos uma doença que não dá sintomas, que no curto prazo, na maioria das vezes, não causa nada, mas sabemos que tratar ela, nós diminuímos a chance desse paciente morrer ou ter doenças arteriais coronarianas, né? Passando pelo diagnóstico,
vocês viram que mudou, né? Uma coisa que eu não falo nas aulas, mas como aqui é uma liga do pessoal que quer cardiologia, que estuda mais a parte de cardiologia, é interessante ver também que no consenso americano, o nosso é muito similar, é bem parecido com o europeu, que é o que eu utilizo no meu dia a dia, na minha prática. Mas é importante vocês terem noção que o nosso consenso ele é um pouco mais tolerante com a pressão. O americano ele é mais agressivo, ele tem estágio 1, que é menor do que 140 por 90, e o estágio 2, que é maior do que 140 por 90. Então, ele já é bem mais agressivo, o estágio 2 já é dupla terapia, né? O que mais? Daí passamos na classificação, né? Acho que ficou bem claro ali, não tem muita dificuldade, só essa que o nosso é um pouco mais tolerante. Do diagnóstico, né? Eu acho que vocês não colocaram quando que dá para dar o diagnóstico. Exato, vocês comentaram do diagnóstico, mas é importante lembrar que o diagnóstico não dá para fazer apenas numa aferição. São necessárias 2 aferições de pressão elevada, né? No caso, mas tem uma situação que eu até procurei a tabelinha na atualização do Guard quando vocês estavam apresentando, mas eu não vi a tabela mais. Mas tem uma tabelinha que até fala pressão, hipertenso estágio 3 ou alto risco, hipertenso estágio 3 ou alto risco, você já pode dar o diagnóstico de hipertensão. E o caso que vocês utilizaram para ilustrar, ele era qual estágio, vocês lembram? O caso clínico de vocês. Vamos lá. Pressão de 150 por 100, 140. Hã? O paciente era estágio 1. Estágio 1. E aí? Alguém mais? Todo mundo acha que é estágio 1? Quem mais está aí? Tem mais gente assistindo ou só quem apresentou? Cadê o pessoal? 150 por 110. 140 por 110. Pessoal, alguém? Passa lá nas classificações da tabelinha que vocês colocaram aí no slide. Aí, perfeito. Ó, estágio 1, 140 até 159, né? A sistólica está no estágio 1. Mas a diastólica está 110. E 110 é estágio 3. Entendeu? Então, você sempre vai classificar pelo pior estágio do paciente. Você vai sempre ser mais agressivo possível. Então, ele seria estágio 3. Como é estágio 3, a conduta do caso está correta, entendeu? Tem que começar tratamento. Mas tem que lembrar um negócio, ó. Vocês deram só captopril no caso clínico. Teria que ser 2 drogas, entendeu? Então, passando... Tô abordando isso só para... Foi só captopril, né? Captopril e retorno 3 vezes. Passando nessa ponto para lembrar que sempre, e essa diretriz foi um pouco mais agressiva no tratamento, bem menos que a diretriz americana, mas um pouco mais do que a anterior, que os estágios 1, moderado e alto risco, antes era só alto risco, já começa com dupla terapia, na maioria das vezes, estágio 2, estágio 3, estágio 1, moderado, alto risco, você vai começar já com dupla terapia. E a combinação é sempre as medicações de primeira linha, né? Que é preferencialmente as medicações de primeira linha, que é o IECA ou o BRA, nunca a associação deles, como o Henrique falou muito bem, um bloqueador do canal de cálcio ou um diurético, né? Uma dessas 3, IECA ou BRA, bloqueador do canal de cálcio, diurético. O beta-bloqueador que o Henrique falou, ele antigamente era de primeira linha também, mas ele caiu por terra nos últimos anos. Mas ele é muito utilizado, por exemplo, se o paciente é hipertenso, tem insuficiência cardíaca, beta-bloqueador muda a mortalidade. Então, é uma das de primeira linha, nesse caso, insuficiência cardíaca. Ou se tem angina, teve infarto, então, a beta-bloqueador é uma boa medicação. Então, ele ainda é muito utilizado, tá? Mas eu acho que é isso, aula muito boa.
Valeu a pena a correria que eu tive que fazer para chegar a tempo, para conseguir assistir com vocês. Eu acho que conseguiu contemplar bem essa parte inicial, né? Paramos quando iria começar a falar das medicações. Acho que vai ter mais uma aula sobre as medicações, que eu vi o Henrique comentando. Isso, Isso, a gente né? vai ter uma outra aula de antipertensivos. Beleza. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Você quer fazer comentário? Certinho. Meu filhinho apareceu aqui. Fugiu. Alguém, pessoal? Acho que ninguém tem dúvida, então. Todo mundo dominando hipertensão. Já dá para... Gente, foi muito boa a aula de vocês, muito boa mesmo. Foi bem didático, foi bem Parabéns, tranquilo, assim como o doutor falou. A gente agradece muito o empenho de vocês, estudarem, prepararem, treinarem, prepararem uma boa aula. Oh, meu Deus! Apareceu aqui, ó. Olha. Dá tchau. Oi? Manda beijo. Não tá escutando nada, não tô com fone. E se dedicarem, a gente espera isso de todos os ligantes. É isso que a gente Ficou muito bom. tem procurado, tá bem? Muito obrigada também ao senhor, doutor, por ter feito essa correria toda, feito essa... Sempre que a gente precisa, o Não, senhor mas está deu sempre certo. disponível. E a gente é muito Como grato. eu falo sempre, é sempre um prazer poder ajudar, assim, ainda mais os grupos que estão bem interessados no assunto, né? Vamos tirar uma fotinha para a gente poder fazer uma publicação? Já deixa o Luiz Gasparello Júnior aqui para poder aparecer na foto. Vai sair na foto também. Gente, vocês podem tirar o slide, abrir a câmera, todo mundo bonito aí e tal. Olha lá. Olha lá. Vamos sair na foto. Isso é uma palavra muito forte, mas a gente se esquece. Que isso, estão todos bonitos. Na sexta-feira à noite, certeza que tá todo mundo arrumado aí, amanhã é o dia dos namorados. Tá desligado, Rebeca. Foi ótimo. Deixa eu só arrumar aqui Ali, para poder filho. tirar foto, peraí. Olha lá. Olha lá. Peraí, Olá. gente. 1, 2, 3. Olha lá. Prontinho, galera. Muito obrigada mesmo, todos quem apresentou, quem teve presente, doutor, muito grato, somos muito gratos, viu? Um abraço, uma boa noite, um bom resto de noite para o senhor. Abraço aí. Boa noite para Beijo, todo gente. mundo e um Boa noite ótimo todo dia mundo. dos namorados aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.